Sejam muito bem-vindos ao nosso KeyRapcast número 58. E esse é o retorno do KeyRapcast para justamente nós começarmos as comemorações dos 10 anos do KeyRap. Eu sou o Márcio Cavenatti, sou seu anfitrião e hoje, olha só, eu irei conversar com ela, que é cofundadora do KeyRap, mais nova faixa preta sexto Dan. Ela é também formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, calma que a lista está acabando. Ela é 10 vezes campeã mundial e o mais importante, é a mãe do Benício, mãe da Serena, minha amada esposa. Senhoras e senhores, recebam a mais nova Mrs. Master Cavenatti. Muito bem, muito bem. Estamos aqui hoje com a equipe do Félix e vamos fazer desse podcast aqui algo icônico, algo que de repente possa trazer insights, mas mais do que tudo contar essa jornada que é sim uma jornada de superação de quem veio de uma maternidade direto para um exame de graduação, de alta graduação, valendo um mestrado. Então seja bem-vinda, senhora Mrs. Master Cavenatti. Obrigada a todos. Fiquei muito feliz e lisonjeada com a sua apresentação. Maridão serve para isso porque também, né? Porque eu sei que no nosso privado, no nosso particular, você é exatamente desse jeito. Mas assim, em público, obrigada. Eu acho assim, a gente tem que fazer o papel de marido, mestre, sócio, né? Todo pai, mãe, tudo junto, mas voltando lá atrás, eu sou muito fã dela como arte marcialista e na verdade foi assim que eu conheci ela, então acho que é importante ressaltar isso. Vamos lá então, olha só, o motivo desse podcast, e fica comigo até o final, é porque o assunto é justamente a jornada de professora Cavenatti para Master Cavenatti. Então, isso começa lá em 2020, quando ela fez exame para faixa preta quinto Dan, no meio de uma pandemia, uma loucura, já vamos falar disso, e acabou agora sendo aprovada recentemente, há menos de um mês, para a faixa preta sexto Dan, um exame de altíssima graduação, num palco na frente de dois dos maiores Grandmasters da história, lá nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. Então é sobre isso que nós iremos falar hoje, fique conosco, tá? Então, olha só, uma coisa que eu destaquei aqui foi assim, ó. Seus últimos exames de graduação foram sempre muito marcantes, né? Se a gente voltar lá em 2014, teu exame de graduação para quarto Dan naquela época, em 2014, foi em Florianópolis, durante um evento que nós organizamos, na época um Pan-Americano, que estava sob a nossa responsabilidade, e foi um evento assim marcante, icônico, que também foi a nossa despedida de Florianópolis. Já em janeiro do ano seguinte estávamos aqui em Brasília. Depois, 4, 5 anos depois, 6 anos depois, o seu exame de quinto Dan, esse sim foi no final ali do primeiro ano da pandemia, em setembro de 2020, num evento híbrido online, mas também ao vivo, presencial, com os juízes presenciais, mas também online, foi uma loucura total. E agora também um exame de graduação icônico, lá em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E o que tem em comum nesses 3 exames de graduação é que a família toda estava presente. Vamos começar a partir daí. O que a senhora comenta? Já vou chorar. É esperado. Na verdade, assim, quando transborda de fato emoção. Para mim não faz sentido fazer um exame se a minha família não estiver por perto. Ponto. Eu acho que a gente fala muito sobre dentro do KeyRap sobre família. E para mim, família é isso. Família é apoio independente da situação. Então, assim, uma coisa que talvez poucas pessoas saibam, mas eu fico muito nervosa quando eu vou prestar exames finais. Então, assim, 2014 tinha toda a questão do Pan-Americano, nós estarmos saindo de Florianópolis na época, a gente se despedindo dos alunos e fechando um ciclo, fechando uma jornada nossa de início de casado, início de empreendedorismo para mim, e querendo começar uma aventura, mas uma aventura que foi muito bem planejada. A gente preparou muito o nosso terreno para chegar em Brasília. Então foi uma coisa muito feliz e muito legal, assim. Na época meu irmão também tinha vindo dos Estados Unidos com a minha cunhada, com a Isabela pequenininha. E 2020, em meio a uma pandemia, a gente fez um evento que foi maravilhoso. Não, foi. Foi suntuoso, foi uma coisa assim, a hora que eu cheguei no evento, nem eu esperava uma grandiosidade daquele tamanho. Então, lá no bom e velho Royal Tulip. Exato. Né? Casa de tantos eventos do KeyRap. Então eu já tava nervosa pelo exame, chega lá e você abre um monte de mestre naquela tela. Então traz uma responsabilidade. Porque a minha história de competidora é aquela história. Você pode ganhar ou você não ganha, tá tudo bem. Você vai fazer o seu melhor. Mas quando você tá falando de exame, você tá falando da tua carreira profissional. Então eu quero me dedicar ao máximo da mesma forma que eu quero que os meus alunos se dediquem nesse processo. Claro. E agora a gente entrando numa nova virada,
de trazer um pouco das emoções junto com a prática. Então não é só o fato de eu acreditar, não é só o fato de eu ter uma autoestima para poder fazer meu exame, não é só o fato de eu me sentir gratidão pelo processo. É como é que eu faço tudo isso, de repente, num dia que eu tô triste, de repente, num dia que eu tô angustiada, que eu tô ansiosa. Como é que eu faço para acreditar no processo, mesmo quando eu não tenho dias bons? Então, o exame de faixa, o exame de graduação nesse momento foi uma junção de eu entender e consolidar os valores que a gente já ensina e entendendo o que eu tô sentindo durante todo o processo. E falar, por que eu me sinto tão ansiosa para um exame de graduação? O que acontece? Então foi muita respiração, foi muita oração, foi muita conversa comigo mesma. Eu já tenho esses diálogos muito fortes, né? Mas foi uma condecoração de passar de nível. Claro. Então, não existe um dia que você acorda e fala, agora eu estou pronta para fazer um exame, né, no nível de mestrado. É uma jornada. Então, a transformação nessa jornada é exatamente o que a gente ensina. Quando você chega no nível de mudar de faixa, significa que a preparação, ela foi tão boa que você pode mudar de graduação. Claro. Na verdade, sobre o exame de graduação, é interessante contextualizar. Quando você se torna quarto dan, você vai ficar nessa graduação por 4 ou 5 anos. Quando você se torna quinto dan, você vai ficar nessa graduação por 5, 6, às vezes até 7 anos. E muitas vezes isso é um ciclo dentro da vida de uma pessoa que tem nem 35 anos de idade. Então, você vai falar de 5, 7 anos, acho que é uma parcela grande, né, de anos nessa vida. E o que eu lembro muito é que quando a senhora fez o exame para quinto dan, portanto, no final de 2020, eu falei assim, entre quinto e sexto dan vão ser 5 ou 6 anos, dá para ter uns 2 filhos, eu acho. E talvez, quem sabe, primeiro um menino e depois uma menina. A gente manifestou. E hoje onde estamos? Na verdade, está lá o Benício com 3 anos e meio e a Serena agora recém completou 9 meses de idade, uma linda, fofa, maravilhosa. E nesse processo a gente não colocou, não foi algo extremamente planejado a esse ponto. Só manifestei. Os filhos são prioridade. Mas deu certo. Deu? Né? Deu certo. Então é claro que eu tava entendendo o desafio que eu iria passar de, poxa, eu tive, né, bebê no final de outubro e em 6, 7 meses depois eu faria um exame de alta graduação onde eu sabia que eu seria muito exigida. E aí você junta tudo que a gente já ensina, que é vulnerabilidade, de chegar e falar, olha, eu vou precisar de ajuda, eu vou aceitar o desafio, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei que de repente vão ter dias e dias, mas eu tinha toda uma equipe, tinha, né, o senhor me ajudando, mas toda a equipe sabia do processo que eu estava passando. Então, eles não iam me acionar no momento que eu estava treinando, eles sabiam que isso era uma prioridade para mim também. Sempre garantindo que os filhos estavam em segurança. Não, sem dúvida. Então, a gente sabendo qual que é a hierarquia no processo, eu acho que eu fui tranquila e eu me dediquei. Não, sem dúvida. E assim, uma coisa que eu vejo muito clara nesse processo do treinamento é que o exame ele sempre vem com ciclos. Então, em 2014, de terceiro para quarto dan, fechou um ciclo em Florianópolis. Hoje, por obra do destino, e destino a gente chama a vontade de Deus, né? Nós estamos lá novamente com as 3 escolas, muito felizes com o grupo de lá, fazendo trabalho maravilhoso. Mas aquela época era o fechamento de um ciclo. E aí, 2020, nascimento do QRAP, final de 2020. Então, era um novo ciclo começando. E aí, agora também, acho que contextualizando, nós estamos começando todo um novo ciclo no QRAP, com todo um currículo particular do QRAP, todo um momento, enfim, né? Mas eu quero começar, e para trazer para a audiência aqui, já que nós estamos falando do último exame de graduação, que foi nem há um mês atrás, nós estamos falando que a senhora veio de uma gestação. Então a Serena nasceu no dia 30 de outubro e a senhora começou a treinar, salvo engano aí, metade de janeiro, já estava se movimentando, 45, 60 dias depois, mas não passou de 90 dias, já estava treinando, né? Então, o que é importante dizer aqui é que a Serena, nossa filha de 9 meses, chegou num momento muito único na nossa vida. Então, ela gestante, nós estávamos mudando de apartamento dentro do mesmo condomínio, mas pegamos um apartamento bruto, tivemos que fazer toda a preparação para receber as crianças e a família. Nós estávamos reformando a escola da Asa Sul, mas não só reformando, mudando de prédio, tudo do zero novamente. E nós estávamos preparando para abrir Jardim Botânico e Noroeste aqui em Brasília. Fora que há menos, talvez um ano e pouco, tínhamos readquirido essas escolas de Florianópolis e mais a escola de Dourados. Ou seja,
Quando a senhora fez exame para quinto dan, nós éramos 2 escolas e agora somos 10. Éramos 200 e poucos alunos, agora somos muito mais de 1.000, um time de, enfim, 30, 40 pessoas. Como é que foi isso, assim? Como é que foi chegar e falar, meu Deus, quem era eu quarto dan, quinto dan, quem sou eu agora indo para mestre? E principalmente naqueles últimos meses ali, onde tem mudança de apartamento, escola nova, mudança de escola. E uma cirurgia de mastite. Eu ia chegar nisso. Mas eu já lá. falei, já, enfim. Mas é que tudo aconteceu tão rápido, tão intenso, que a gente acaba pulando os fatos. Mas é exatamente o que eu ensino. E isso é o que eu falo pra mim. Nos momentos em que, de repente, eu não tô tão bem, eu falo, o que você ensina? Como que você tem propriedade para falar sobre alguma coisa que você não vive? Porque às vezes as pessoas falam assim, pode parecer fácil, porque você tem talento, porque você tem o dom para isso, porque você nasceu com isso. No fim, isso é até um peso. Exato. Mas como que eu faço para poder viver no meu interno? Então, quando eu acho que... Eu estava falando isso com os instrutores essa semana, né? Falando de planificação, sobre motivação intrínseca e extrínseca. Essa motivação intrínseca, cada pessoa tem que buscar dentro de si. Pode chegar qualquer pessoa com qualquer autoridade, com qualquer graduação e falar alguma coisa. Se isso não de fato despertar dentro de mim um desejo real e um desejo ardente, não vai mudar. E só desperta quando conecta. Exato. Então eu olho e falo assim, o que eu ensino? Eu ensino sobre disciplina. Disciplina é obedecer o que é correto. Mas a que custo? Como é que eu faço para que a disciplina seja mais leve? Como é que eu preparo o meu ambiente para que essa transformação, de fato, ela seja uma transformação sustentável? Porque às vezes eu vou lá e falo, eu vou retirar o açúcar por 30 dias. Não, tudo bem, eu sei que durante 30 dias eu vou ficar sem, mas e depois? E quando você chega e fala assim, não, agora você é uma pessoa que estuda, lê, trabalha, tem filho, tem empresas, eu não quero diminuir o que eu já tenho e o que eu já sou. Eu quero, daqui pra frente, aumentar. Só como é que você trabalha com essa responsabilidade? Então, é gestão de emoções, então uma maturidade emocional, uma inteligência emocional, que você não volta, você não regride. Então, quando você tem essa mente expandida, você não tem como voltar para a parte original. Então, como que eu faço isso no meu ser? É o trabalho diário. O que eu ensino? Que vai dar certo, mas que não vai ser fácil. Tem um preço, né? E esse é o detalhe. Muitas pessoas acham que tem que ser tranquilo, só tem que curtir a jornada. Peraí, isso não é uma postura mimada? Eu acho que curtir a jornada vai ser do ponto de vista de você ter a consciência do que você está fazendo e estar preparado. Mas vão ter pedras no caminho. Quantas vezes eu já não chorei treinando? Não, foram raros os treinos que ela não chorou. Eu chorava e eu falava, gente, eu não tô conseguindo chutar. Depois de uma gestação, da segunda gestação, meu quadril tava muito diferente. Eu sentia muitas dores durante a gestação. Graças a Deus eu tenho uma equipe de fisioterapeutas que me acompanham e que podem diminuir essa dor. Então eu sei que eu sou privilegiada nesse processo. Mas à volta, eu também tive as minhas batalhas para lutar. Pois é. Né? Então, cada um tem a sua batalha. A minha era a dor de não conseguir chutar direito e as pessoas, não, mas tá tudo bem. Mas peraí, eu já sei como que eu posso performar, então eu quero voltar a performar daquele jeito. Então, as pessoas, não, mas vai com calma, não precisa. Não! Então, é justamente esse processo. Pro mundo, tá tudo bem você não performar. Será que tá tudo bem você não performar? Se você tem esse potencial? Eu acho que assim, a gente tem performance como um dos pilares do K-Rap. E ainda ontem eu estava falando sobre isso numa aula com as crianças, que a performance ela não é você tirar um coelho da cartola, você ter algo mágico para apresentar. A performance ela é o básico bem feito hoje, amanhã e sempre. Só que aí o básico bem feito envolve o que ela está falando. É um jogo mental, é um jogo da sua alimentação, é um jogo do seu treino, é um jogo... Então envolvem muitas peças, né? Porque a próxima pergunta era justamente isso. Como é que foi o início dos treinos? Então, saí de uma gestação, fiz uma cirurgia de emergência de mastite. Passou Natal, Ano Novo, as coisas começaram a entrar um pouco nos eixos, comecei a treinar, descobri que não sou mais aquela menina de 20 anos ganhando campeonato mundial. E aí? E aí? É isso que a audiência quer saber. E aí? Eu tinha a opção de sentar e chorar e eu tinha a opção de chutar e chorar. Então essa era a minha ideia. Eu tinha muita vergonha. Então, uma das emoções que eu tive que lidar foi com a vergonha. Você chega de uma segunda gestação 10, 12 quilos acima do peso, teu corpo, teu joelho, teu tornozelo, teu quadril não vai aguentar performar da mesma maneira. E como é que eu faço para eu entender? Volta para dentro.
A saída, nesse caso, foi pra dentro. Foi eu sair pra mim mesma e falar o que você sabe de conhecimento técnico. Vamos acionar a educadora física, profissional de educação física que tem dentro de você. Uma pessoa, independente da situação, eu não conheço o caso dela, tá dessa forma. E ela quer chegar em tanto tempo pra atingir esse peso, essa técnica. O que você tem que fazer? Planificar. Exato. Então, eu vou me planificar no processo, eu vou entender o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que abrir mão também nisso tudo. Então, eu vou planificar do ponto A para o ponto B, que é o meu macrociclo. Foi exatamente o que eu ensinei para o time. Quais são os meus checkpoints, os meus mesociclos e como é que eu tenho que fazer no dia a dia? Várias vezes eu acordei e falava, eu não quero treinar. Não tô com vontade de treinar, tô cansada, tô com sono, não dormi direito. E aí, o que eu faço? Vai dando seus 60%, seus 70%, que é melhor do que nada. Então era um diálogo muito interno e parecia meio que loucura, mas é o criar um alter ego. É a professora naquele momento, com a Venati, falando com a Fernanda. Então, o que eu tenho que falar pra mim mesma? Vai, você consegue. O que você quer escutar hoje? Vai. Então, você pode desistir quando você já tiver chego lá. Se você chegar no tatame e você não quiser treinar hoje, tá tudo bem. Mas você foi até lá. E quando chega, vai treinar. E vai treinar. Vai treinar que seja os seus 50%, 60%, mas o ato de você ter ido, de ter feito alguma coisa, você venceu ou não ter treinado. Então, eu tive que superar muito a vergonha no começo e superar os fantasmas da performance. Porque performance, pra mim, antes era você ganhar um campeonato, era você chutar o máximo, era você quebrar não sei quantas madeiras. Aí, o que é performance naquele momento da minha vida? Naquele momento da minha vida era eu ir, praticar, cumprir hoje, amanhã e sempre. Hoje, amanhã e sempre dentro da minha janela de planificação. Então, é você ressignificar algumas palavras e ressignificar o que você é naquele momento. Então, eu não podia falar que eu nunca mais ia performar. Não. O que era performar naquele momento? Então, trazer esse diálogo de ter essa saída para dentro, que é o que rápido. Esse ki da energia interior, colocando em harmonia com o exterior. E quando vocês ouvem falar ela treinar, quem acompanhou a jornada no Instagram sabe, o treino era eu e ela. Raramente era coletivo, teve muita ajuda do Mr. Kazuni, que estava sempre à disposição ali para um sparring, uma coisa ou outra. E ele traz aquele tom divertido dele sempre, mas eu faço um paralelo com o que está acontecendo recente, por exemplo, no mundo da Fórmula 1, que é um mundo que a gente acompanha. Você tem o Lewis Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, incontestável, e todos os recordes da Fórmula 1 estão no nome dele, se não a maioria. E agora ele está na Ferrari, né, mudou de companhia lá dentro, de equipe, e está passando um perrengue. A ponto dele começar a duvidar dele mesmo. A ponto dele soltar um comentário essa semana na mídia falando eu sou inútil para a Ferrari, vocês deveriam me substituir. E foi muito legal, a mídia tinha tudo para massacrar ele nesse momento, mas a mídia veio com postagens e vídeos dizendo Hamilton, lembre de quem você é. E mostrando cenas, imagens dele ganhando, dele performando, enfim. E me fez lembrar, preparando aqui o roteiro do podcast, que esse foi meu trabalho no tatame com ela, lembrar quem ela é. O tempo todo eu estava lá, olha, tudo bem, você já foi isso, mas na verdade isso está dentro de você. E isso vai aparecer de uma forma diferente hoje. Performance para você hoje pode não ser ganhar campeonato mundial, por exemplo, né? Mas performance para ela é visitar a obra de uma escola, conversar com a arquiteta, estar com os filhos e Serena isso, Benício aquilo. Eu também tenho minhas demandas para ela como marido. E também lembrar assim, poxa, ela vai dar aula para o instrutor, vai entrar numa reunião do RH e também vai treinar. Mas tem a compra do mercado. Então é assim, essa é a performance, entende? Aí a gente só queria lembrar quem ela é, essa foi minha estratégia com ela, né? E assim, trazendo para o lado da competição, é muito solitário você ganhar uma, outra e outra e outra vez. Porque qual que é o senso comum? É você, quem sabe ganhar. Né? Hoje de manhã o Benício falou assim para mim, mamãe, tá tudo bem a gente perder, né? Aí eu falei, tá tudo bem. E tá tudo bem a gente ganhar também. Né? Porque senão, dentro de uma competição de uma categoria, são 20 carros da Fórmula 1. Quantos vão ganhar a corrida? Um vai cruzar em primeiro. Quantos vão ganhar o campeonato, a soma de pontos? Quantas escuderias vão ganhar? Uma. Então, assim, né,
a competição dos construtores lá. Então, quando você traz uma categoria que você tem 10, 15, 20 na categoria, um vai ganhar. Um vai ganhar. Então, quando você fala, tá tudo bem perder, você tá falando pros outros, mas tá tudo bem você ganhar também. Claro que sim. Então, a gente tem que desmistificar isso, porque entrou num mundo que parece que você não pode ganhar. Não, ainda um tempo atrás, já deve fazer mais de um ano, eu tive esse diálogo com um aluno. Acho que nós estávamos preparando para o Experience do ano passado e ele falando, mestre, porque o que importa é a jornada, o que importa é a jornada. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa. O que importa é a jornada, mas eu vou te contar um negócio. Ganhar é legal pra caramba, viu? É muito massa ganhar. Eu adoro ganhar. É uma das sensações mais viciantes do mundo. E eu falei isso pra ele. Aí, até nós mudamos a abordagem desses campeonatos regionais menores que nós estamos fazendo no QRAP. Eu sou muito sincero com os pais. No universo de 1000 e poucos alunos tem 100 vagas. Então você sabe que quem vai se inscrever realmente tem uma afinidade ou gosta de competir. E para esses, eu não hesito em dizer, eu falo, olha filhão, tem 10 lá, um vai ganhar, tá? E o resto vai perder. Mas vai aprender, mas vai isso. Então eu tenho tido uma abordagem um pouco mais raiz. Senão daqui a pouco parece que é feio ganhar. Parece que é feio estar no topo ali, entende? Então eu quero trazer um pouco isso. E você só aprende a resiliência quando você dá a tua cara a tapa. É aquela velha história, né? A gente não quer ficar muito no mundo da competição, mas é que tá análogo à performance. Mas assim, eu lembro, eu disputei 15 mundiais, ganhei 4. Quer dizer que eu perdi muito mais do que eu ganhei. Só que eu acho que o que você aprende só faz sentido se você seguir adiante, entende? Se você colocar isso como um tijolinho ali na tua estrada, whatever. Porque a próxima pergunta era assim, como era a sua rotina? As pessoas não entendem muito porque elas acompanham a vida de Instagram, né? Apesar do nosso Instagram ser dedicado a bastidores do QRAP, mostra um perrengue ou outro, eu devo adiantar aqui que não é 20% do que a gente passa, né? Então, como era a rotina? Como era assim? E aí? Que dia que estava encaixado qual treino? O que era com o mestre Cavenati? O que era por tua conta? O que você fazia para tua cabeça? Como era a rotina de treino? Conta pra galera. Eita, vamos lá. Eu tinha treinos de segunda a sábado e domingos eu deixava dias para atividade física, né? Então, já trazendo um contexto. Correr atrás do Benício. Qual que é a diferença de atividade física para exercício físico, né? A atividade física é um movimento, uma atividade que gera um gasto calórico, um gasto energético, mas que você não obedece uma sequência, uma série, um descanso, né? Não tem algo programado. Então era justamente isso, correr atrás do Benício, brincar com a Serena, engatinhar com ela, andar de bicicleta, enfim. Apesar que eu ia andando, mas coloca a Serena do canguru e vai andar. Não. Essa foi minha base relevante. Do Ironman. Minha base do Ironman foi carregar o Benício em Nova York, né? É relevante. Então, segunda, quarta e sábado, eu ia para a sala de musculação e fazia meu treino de musculação. Terça e quinta era tatame contigo. E sexta-feira era dia de corrida. Uhum. Então, como dentro da prova eu tinha 5 quilômetros e... Gente, 5 quilômetros, assim, pode parecer para quem já fez meia maratona, você voltar a fazer 5 quilômetros, mas depois de uma gestação com dor de quadril... Não foi assim, né? Não, gente, flores. Até pra quem tá treinando planilha de maratona, tem dias que 5K é uma maratona. Então, assim, eu fiz essa minha jornada, fiz eu planificando, né? E não cumpri planilha de fora, eu fiz a minha. Então, segunda, quarta e sábado, eu fazia 2 treinos de braços e 1 treino de perna, porque eu intercalava com a perna de corrida e perna de taekwondo. Então... É porque teve essa diferença, né? Pela primeira vez, a senhora treinou sem personal na musculação. Foi. E aí foi por sua conta. Exato. Então eu fui estudar. Uhum. Eu fui estudar justamente para aonde eu quero chegar. E essa era uma das grandes questões, como por exemplo, eu cumprir a planilha lá com o Rodrigão. O Rodrigão mandava, ele sabia qual era o meu objetivo. Então meu objetivo é correr 10, é 15 e depois 21. Então quando eu olhava a planilha, eu tinha uma lógica. Na musculação, como não tinha muito um objetivo muito explícito, acabava ficando o treino muito genérico para mim. E o que era bom naquele momento para eu treinar minha cabeça. Mas quando eu volto de uma gestação e eu preciso ter uma força muscular dentro de um determinado prazo, eu preciso trabalhar a musculatura interna, foi muito bom eu ter desenvolvido meu treino. Porque aí eu validou, né? E assim, agora você não tem desculpa. Agora você vai treinar, esse é o treino e você vai fazer. Então não tem essa, eu vou trocar um treino aqui, eu tô muito cansada. Não, você vai executar esse treino. E esse foi um dos aspectos. Eu cumpri 100% a minha planilha. Isso eu tenho super orgulho de mim mesma, porque às vezes eu não tava legal, mas eu chegava na musculação, eu falava, o primeiro eu vou fazer tranquilo. Quando eu ia abaixar o pino, eu falava, bora. Você consegue. Sobe o pino de novo, porque essa é a sua carga. Então trabalha a consciência, trabalha a postura, e eu fui. Então a minha base de treino eram essas. 6 dias de treino para 1 dia de descanso, intercalando, né? O taekwondo por si só, ele trabalha o corpo como um todo. Com certeza. Né? Então não é um exercício simples, ele tem um alto gasto calórico, principalmente se você se dedica.
Então, quando você fala de um treino adulto, a grande chave do treino não é o que estão te passando, é como você vai executar esse movimento. Exato. Então, eu posso fazer 10 chutes numa intensidade X, mas se eu tô bem, eu posso colocar numa intensidade 2X. Colocar o corpo inteiro na técnica, Exato. mover quadril, tronco. Então, claro. você estar presente, você conseguir despertar isso, o papel do professor, do mestre nesse caso, ele é mas ele é completamente diferente se o aluno coloca a intenção de evoluir. Claro, porque tem essa coisa também, né? A musculação ela fez por conta dela, mas ela tem a formação na área. O taekwondo, então, é essa coisa de você se reencontrar nesse novo cenário, pós segunda gestação, há 5, 6 meses de um exame de graduação. E a corrida cumpre esse papel de tirar o lixo da cabeça, né? Total. É aquela coisa de você... O que pra mim a natação, pra ela é a corrida, você acaba matando metade dos seus fantasmas ali, não é? E assim, eu tenho a base, a paixão da arte marcial. Então, quando eu chego pra chutar, é bom demais, é terapêutico, Total. é anti-estresse, é uma coisa assim que durante um tempo da minha carreira, vamos pensar assim, era assim, não, a minha obrigação é performar. Então, eu tinha meio que como uma obrigação. E acho que hoje, depois de todo o processo, de muita evolução, muita maturidade, eu escolho fazer isso. E aí eu entendo por que eu trabalho com isso. Porque eu realmente gosto, porque eu realmente sou apaixonada, porque eu gosto de chutar. Então, em vários momentos eu falava, é porque eu não sirvo, porque eu não tô... é porque... E muitos, fantasmas na cabeça mesmo. E aí, com uma maturidade, você fala, não, eu gosto, eu sou apaixonada por isso e eu escolho fazer isso. E aí, é claro que a obrigação para eu performar, continuar performando de uma forma feliz, eu tenho que estar bem como musculatura, bem como cabeça. Claro. Então, corrida é isso. Eu tenho muito insight correndo. É muito comum eu abrir meu celular durante a corrida e gravar uma Tem coisa que correr me com vem na papel e cabeça. caneta, gente, pra anotar o que vem na cabeça. Eu mando os áudios pra mim mesma durante a corrida, porque aí, tarará. Aí quando eu vou escutar, eu falo, meu Deus, eu não tô entendendo nada. O que eu tava pensando nesse momento? Mas é porque é muita ideia que sai. Nossa, é bom demais. Tô rindo porque às vezes ela me manda o áudio. E aí eu fico, o que tá dizendo? Ou se eu tô correndo com alguém, eu tô tentando explicar o que tá vindo na minha cabeça. Tá louco. Porque outra coisa também que a gente tem que elencar aqui é que o teu exame de quarto Dan, de quinto Dan, foi totalmente diferente desse de sexto Dan. Então, como é que estava setado o teu exame? O que você ia fazer lá? Ia ter uma apresentação no palco, ia ter um exame físico, ia ter uma corrida de 5K. Foi muito diferente, foram 3 etapas praticamente, né? O exame foi muito mais físico. Muito mais endurance. Foi muito mais endurance. Por outro lado, eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, eu estava preparada mentalmente e emocionalmente para conseguir superar nos momentos que eu tivesse dificuldade. Então, pós-gestação, eu ainda estou com uma diástase aberta. Assim, lindamente, que logo, logo ela fecha. Amém. Então, quando a gente fala sobre treinamento de diástase, eu não posso fazer treinamento de impacto. Então, teoricamente, eu não posso correr, eu não posso lutar, eu não posso... Abdominal. E eu também não posso fazer abdominal. Então, eu falei, vamos escolher o meu difícil. Eu vou escolher meu difícil de não fazer o exercício de abdominal e vou treinar de outras maneiras. Ok, então do dia do exame vai ter uma parte que é abdominal. E nesse momento eu vou olhar pra dentro e vou falar, vambora, vai dar certo. Então eu acho que foi o ápice, de eu fechar o olho e eu falei, eu vou fazer as minhas 50 abdominais do jeito que eu consegui, eu cumpri, mas nesse caso foi muito mais emocional. Significa que eu não tenho estrutura ou qualquer outra coisa? Não, significa que eu tô num momento da minha vida que a diástase está aberta, que a musculatura do abdômen ainda está afastada e que eu não posso, teoricamente, treinar abdominal. Então agora, concluindo o exame, volta e recupera o abdômen para poder chegar melhor ainda para um 7º, 8º Dan, quem sabe. Não, porque essa parte do abdominal, você fala, poxa, são 50 abdominais no final do exame, mas é aquela história, são 50 abdominais que vale por 500, porque você não tá com a musculatura ali pronta para isso, né? Mas dentre essa parte do exame, né, você tinha uma corrida de 5 km no primeiro dia? Acho que foi no primeiro dia, né? Na mesma noite tinha apresentação no palco e no outro dia tinha um exame coletivo. Não? Foi no sábado. Na quinta-feira nós fizemos o Master Training. A gente vai falar também do Master Training. Aí na sexta-feira foram palestras, no sábado foi palco, domingo de manhã já foi a corrida e domingo, depois do almoço... Certo, então a sequência foi essa, né? Então foi apresentação no palco à noite, na manhã seguinte foi a corrida e aí no mesmo dia, final do dia, foi o exame coletivo. Desses 3, qual foi a parte mais desafiadora? A apresentação no palco. A apresentação no palco. E por quê? É porque assim, a próxima pergunta era justamente essa. Que parte que te pegou mais no nervosismo, assim, de você ficar
não digo nem ansiosa, mas talvez mais reflexiva no exame, sabe? A apresentação do palco, ela me tirou completamente da zona de conforto. Por quê? Você está fazendo um exame que dura 2, 3 horas, que foi o que eu me preparei. Então, era chutar escudo, era a parte de water, a parte Muito de mãos, físico. era a fórmula, era quebramento de madeira, sparring, enfim. Então, eu me preparei para isso. Mas isso era coletivo. Isso era coletivo. O palco era só a senhora. Aí, quando você tá no palco, então, assim, você sobe no palco, você tem uma mesa aqui na sua frente de todos os graduados sentados, todo mundo aqui, né, nas cadeiras, sendo transmitido, sendo comentado. Então, assim, é o spotlight, é aquele momento. Então, pra mim, esse ato de se apresentar, até o último momento eu tava duvidando que eu ia me apresentar no palco. Juro, e assim, até o último momento eu falei, não, imagina, porque é um exame deles, é um evento deles. E aí, não, você foi convidada. Então, assim, você tem essa pressão, né? E é uma pressão positiva. Então, poxa, você ter sido convidada a se apresentar no palco de um evento que, né, nós fomos abraçados, fomos cuidados durante esse processo. Então, você tem que performar. É aquela coisa assim, talvez eles estejam lembrando da senhora Fernanda Cavenatti, campeã mundial, super hypada, né, competidora, e quem chega lá é uma mãe de 2 filhos, mega empresária, e a Serena com 8 meses ali, né, então você tem um outro cenário. Mas essa era uma parte que eu ia comentar também, né, como é que foi a sua chegada lá nos Estados Unidos, no universo da Victory, como é que foi a sua receptividade lá? Nossa, a gente foi tão bem recebido. As pessoas, como acho que eles acompanhavam seus posts, então elas viram a jornada e essa transformação, né? Então, teve uma pessoa que chegou e falou, nossa, você me inspirou a voltar a treinar depois de eu ter tido meu filho. A gente teve filhos em idade próximas, né? Então, são detalhes que você fala, não é um objetivo, eu não tô fazendo isso para inspirar ninguém. Mas quando uma pessoa chega e fala uma pessoa, você fala, cara, valeu a pena. Já valeu a jornada. Já valeu a jornada. Então, assim, é justamente o ato da gente entender, de eu entender que tá tudo bem eu brilhar, mas que esse não é o meu objetivo principal. Eu não treinei, eu não me preparei porque eu queria subir no palco, porque eu queria Não, eu treinei, eu me preparei para que a minha transformação, para mim, conseguisse refletir. Então, quando a gente traz dentro da filosofia do K-Rap os níveis de consciência, é justamente o eu. Então, talvez o ato de eu ter brilhado, eu ter chegado lá, eu fui muito bem recebida, foi uma coisa assim, eu falo que até foi constrangedora, mas é todo mundo, gente que eu nem conhecia vindo conversar comigo e falando sobre essa transformação, justamente aconteceu porque o eu foi transformado. Exato. Senão não é alguma coisa genuína. Se não é genuíno, simplesmente não conecta. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, porque quando eu estou tentando montar um cenário, uma narrativa, eu acho que se ela tem base fundamentada, se ela é genuína, vai conectar. Do contrário, porque antes da senhora chegar lá inspirando as pessoas nos Estados Unidos, que era algo que a gente nem sabia, nem tinha como uma premissa, mas que aconteceu. Antes teve também todo um movimento aqui no K-Rap. Por exemplo, no teu simulado, que foi o último treino forte antes da viagem, várias mulheres, faixas pretas, ou na jornada final para faixa preta participaram, que são mães, e aí podemos dizer que são mães mais graduadas que a senhora, porque tem filhos mais velhos ou mais filhos. E como é que foi esse simulado, essa coisa da participação das mães, das mulheres, antes da gente viajar? Foi legal porque eu não sabia, né? Eu sabia que ia ser um simulado, mas eu não sabia que elas estariam lá. Eu também não. O senhor convidou e foi muito, assim, legal por elas terem um outro olhar. Ó, já vou eu chorar de novo. Escutando, e assim, todos esses treinos escutando tardezinha, tá? Claro, porque eu vou no show, só né? pra dar um clima, entendeu? Só pra dar um clima. E a gente tem a tardezinha ninja também, né? Porque Tardezinha ninja, que rápido, deixe seu filho conosco e vá para o show. Então, é legal porque elas conseguiram ter esse olhar de ir além do tatame. Então, fala assim, poxa, ela vai performar tudo isso além de ser mãe, além de ser empresária, além de ser esposa, além de ser filha, além de ser irmã, além de ser todo, né, o processo. Então, foi muito legal porque naquele momento elas foram segurar escudo, né? Então foi a senhora Inayá, foi correr comigo, depois estava a senhora Cruxem, a senhora Gaioso também, me ajudando e é um olhar humano. Total. Elas não estão esperando que eu vá dar uma pirueta, fazer qualquer outra diferença, alguma coisa diferente. É um olhar humano, é um olhar de falar assim, gente, existe um ser humano por trás disso, existe um ser humano com emoções à flor da pele, e que naquele momento era eu, mas
na semana seguinte ia ser elas com exame de faixa preta ou parcial, enfim. E cada um tem as suas batalhas. Então, a minha batalha naquele momento era subir no palco, me apresentar e, enfim. E vão ter pessoas que cada um tem a sua jornada. Total. Né? Então, acho que esse olhar humano foi fundamental. E eu acho que isso é que rápido. Não, e teve também ajuda sempre do Mr. Kazuni, mas naquele dia também do Mr. Haddad, que combonhou os 5 quilômetros que a senhora fez. Ele filmando. Ele tava de bicicleta filmando, fez uns vídeos dos diálogos internos dela em alto volume, então tá tudo lá no Instagram, dá para conferir um pouquinho, né? Agora, voltando para os Estados Unidos. Então chegamos lá, dia 1, dia 2, teve o Master Training. E aí ficou aquela coisa assim, o Master Training é só para quem já é mestre ou para quem está fazendo o processo de mestrado, o exame de sexto dan? Ah não, o exame de sexto dan sim, então a professora Cavenati vai participar do Master Training. E aí, como é que foi esse negócio de chegar lá, tá no meio dos mestres, treinar por 7 horas sem comer e ainda te colocarem para dar aula? Na verdade, eu era faixa branca ali, né? Total, no meio né? dos graduados. Então, muitos ali já têm mais tempo de arte marcial do que eu tenho de vida. Total. Então, se a gente for olhar, eu tava numa posição que eu nem imaginava estar ali, mas ao mesmo tempo feliz. Tava no meu parquinho de diversões. Tipo, nossa, eu tô treinando com eles, olha que legal. Então, eu tava curtindo o processo. Eu nem sabia, naquele momento, que lá o sexto dan já seria mestre, né? Então, para mim, eu faria exame para sexto dan e seria uma outra etapa mestrado, tanto que perguntaram, quem tá no processo de mestrado? E eu fiquei quietinha, sentadinha, daqui a pouco, Mrs. Master Cavenati, sou eu? Então, foi uma surpresa muito positiva. Então, acho que trocar essa ideia e experiências, porque a gente aqui acaba ficando nós dois, né? Então, é um corrigindo o outro o tempo inteiro. E como é que você faz isso? Então, quando a gente chega lá, dá esse cara a tapa, né? De subir e dar aula, enfim. Perguntaram se alguém queria ser voluntário, eu fui lá dar aula. Eu falei, posso dar aula em português? Porque acho que vai sair mais rápido, né? No fluxo e tal. Não, então pode, beleza. Ok, let's go. Quando eu comecei, tava dando aula em inglês. Ela virou a chavezinha ali... O Grandmaster falou, então vai lá, dá aula em português. Aí ela começou a dar aula em inglês. Ele comentou assim, então dê aula em português, mas de uma forma que a sua gesticulação, a sua linguagem não verbal faça com que eles entendam o que você está querendo explicar. Aí eu falei, ok. E saiu em inglês. Aí ele, where's your Portuguese? Aí eu, então... Não passou na aduana o português, ficou não. E aí foi muito legal, então eu falei, eu fiquei orgulhosa de mim mesma também por ter me desafiado. Porque você dá a cara a tapa a ser corrigida, né, é um outro nível. E aí, comentando dessa questão do ser corrigida, olhando a trajetória de uma pessoa que estava com muita dor para fazer um chute lateral, foi assim, a gente sabe o quanto foi difícil. Aí eu chego no palco, um dos primeiros movimentos ali, que é uma parte de chute, é um chute lateral. E aí eu chutei, beleza, continuou. No mesmo dia do evento, do palco, a gente teve um jantar depois privado. E aí eu falei, nossa, vamos lá. A hora que eu cheguei no jantar, foi comentado assim, Grandmaster falou assim, eu só precisava ver aquele chute lateral. Então você sai de uma pessoa que chorava para fazer um chute lateral, para chegar lá no final, depois do palco, e ser elogiada pelo chute lateral. O comentário dele foi exatamente assim, eu só precisava ver aquilo, depois daquele chute você estava aprovada. Então assim, foi caraca, né? Foi um overcoming, né? E essa trajetória, o que eu passei, ele não sabe. É porque o chute lateral é a simbologia, né? Mas a gente tem que entender que tem todo um arcabouço de eventos antes disso, né? Exato. Então foi muito legal pra mim. Ele não sabia, mas o ato dele ter, né, verbalizado esse elogio, pra mim fez muita diferença. Do tipo, uau, valeu a pena toda a jornada. Não, total. Tudo que eu passei. E para quem conhece o nosso estilo do taekwondo, o chute lateral é o cartão de visitas. Você se refere à pessoa pelo nome e sobrenome e o chute lateral dela. Conhece fulano de tal, da escola tal, que o chute lateral é assim? Ah, conheço. Então acho que assim é um grande marco, né? Outra coisa que eu recebi muitas mensagens um dia antes, no dia, e também no dia depois. A pergunta era assim, e como ela tá para o exame? Como está o dia dela? Então, uma das perguntas que eu trouxe aqui é como foi o seu dia do exame? Então, falando talvez do momento mais marcante, que foi o do palco, amanheci, como é que eu me senti, como é que foi a rotina, caramba, e os filhos, eu vou subir num palco e a galera tá assistindo online, como é que foi isso? A minha família tava lá, né? Então, eu tava respaldada com os meus filhos. Então, quando a gente fala de qualquer coisa, a primeira questão que vem à mente é como estarão os meus filhos? Meus filhos estarão bem, estarão seguros? E estarão cuidados. Então, minha mãe, minha irmã, né, meu cunhado assumiram as crianças e nem sei para onde eles foram.
Então eu consegui descer. Marshalls, Walmart. Eu consegui descer, a gente estava hospedado no mesmo local do evento, assistir as competições dos nossos alunos. Foi. Então eu tava nesse clima, né? Eles competindo, se desafiando, eles felizes fazendo amizades também. Então você fala, poxa, proporcionar isso para eles também é uma satisfação Claro pessoal, né? Do meu lado profissional. Então foi um dia tranquilo. Foi um dia que eu consegui descansar. Quando passou todo o evento ali das competições, eu falei, olha, eu vou dar uma descansada porque eu sei que vai ser longa a jornada da noite. Então deitei, não dormi, mas eu consegui, tipo, relaxar a mente, consegui baixar meu batimento cardíaco e voltar, consegui conversar comigo mesma, olhar no espelho. Professora Cavenati falando pra Fernanda. Pausa comercial. Que rápido. Oferecimento. Aqui é ao vivo. Não. Consegui falar o quanto eu tava orgulhosa da jornada. E isso é muito importante e eu acredito, eu quero verbalizar isso para os nossos alunos, que eles se sintam orgulhosos da jornada. Então é a Fernanda, de 20 anos de idade, com vários medos, olhando para a Fernanda de 34 e falando assim, poxa, olha onde você chegou, olha o renome que você construiu. Não foi uma coisa que vai lá, não, foi galgado, é trabalho, sabe, é relacionamento, é resultado. E junto com tudo isso, fala, olha só, você conseguiu, é uma coisa que a gente fala que é a diferença de preço e valor. Você conseguiu colocar toda a tua família dentro de um avião para vir te assistir. Você conseguiu trazer os seus filhos de uma forma muito bem, de uma forma muito próspera para Disney, né? Porque para eles, a ida para a cidade do Mickey. Você conseguiu ter pessoas torcendo para o teu sucesso. Então isso é uma coisa que medalha nenhuma, faixa nenhuma, título nenhuma conquista. Então você olhar para mim mesma, olhar para trás e falar, poxa, um dia você sonhou com isso, sabe? E no meio do caminho a gente tem que cumprir os desafios, nem sempre vão ser flores, né? E no meio do caminho você tem uns espinhos que você tem que tirar. E tá tudo bem, o espinho vai cicatrizar e você vai crescer com isso. É o famoso faz parte, né? Porque o que eu ia relatar aqui também é que seus 3 últimos grandes exames de graduação envolveram muito a família. E a arte marcial, e talvez principalmente numa característica do K-Rap, é isso, é arte marcial para toda a família. Não é só um slogan bonitinho que está lá na fachada das escolas, mas é a nossa essência, manter a família unida. E para nós foi muito importante a presença da família na medida do possível lá, porque, sabe, quem conhece a história imagina e também tem conhecimento de que nós tínhamos tudo para estar cada um num canto. E agora vem essa próxima pergunta, né? Que como é que foi ter literalmente, essencialmente, a participação do teu irmão, do maridão aqui e também dos alunos no palco, no ato principal que foi a tua apresentação na Night of Champions, na frente dos 2 Grandmasters e da família inteira. Então, eu apanhei, o irmão dela apanhou, os alunos seguraram madeira, tudo no palco, tá registrado e gravado. Como é que foi isso? Depois eu agradeci, né? Mas foi o que eu acabei de falar. É uma diferença de você... É o preço e o valor das coisas. Então, de eu entender o valor que tem isso, mesmo nós estando em organizações diferentes, né, do meu irmão, ele ter entendido que é família em primeiro lugar. Legal. Então, pra gente é isso. Então, lá atrás, quando, enfim, a gente foi para rumos diferentes, a gente falou, nós vamos a Houston passar o Natal. Porque pra gente, Estados Unidos não significa só trabalho. Pra gente, Estados Unidos é a família em primeiro lugar. Então, nós fomos e deixou muito claro esse processo de que quando a gente fala em despertar nas famílias o desejo pelo desenvolvimento pessoal e pela disciplina, é isso, é você colocar a família à frente de qualquer situação. Se a família não tá indo pro mesmo lado, nada faz sentido. Então, quando chegou lá, não faria sentido eu me apresentar sozinha. Total. Então, eu entrei, óbvio, eu fiz a minha parte que eu tinha que fazer a minha performance sozinha, mas depois eu vou lutar contigo, porque nós lutamos juntos em vários aspectos. Eu fiz a defesa pessoal com o meu irmão, mas foram defesas pessoais que ele escolheu. E aí você faz isso, eu giro pra cá, essa é a performance, eu seguro madeira. Então ele fez parte disso tudo. Porque lá atrás foi ele que me colocou na arte marcial. Total. Então,
quando eu vejo alguns alunos que o irmão já é mais graduado e tem outras pessoas da família que não fazem, eu me enxergo. Então, você fala, poxa, as pessoas têm tempos diferentes, mas elas têm que estar indo para o mesmo lado. Então, eu acho que não faria sentido não colocá-los no palco junto comigo. Não, e assim, foi uma noite super divertida, acho que vai ficar marcado para sempre, né? E é importante ressaltar, porque essa jornada também sempre aconteceu muito junto com a nossa cunhada, né, a Tiffany, e que agora também recentemente fez exame para sexto Dan, com certeza foi aprovada, aprovadíssima. Ela ainda tem o processo de 1 ano de mestrado, mas que nós tentamos preservar o máximo possível essa linha de graduação. Fizeram exame de quarto Dan juntos, de quinto Dan ela veio para o Brasil, e agora ela foi até o evento da Victory, depois a gente estava ali na torcida no exame dela, e eu acho que é isso, né? Manter essa marcha da família, todo mundo junto o tempo todo. Ela também tem os pais super graduados em uma outra organização. A gente sabe que teu irmão, vulgo meu cunhado, é um grande líder também no que ele faz e performa. Então eu acho que é isso, assim, a família é maior do que uma insígnia, né? Eu acho que é importante ressaltar isso. Agora, teve uma surpresa lá, porque normalmente você faz o exame de sexto Dan e depois tem um processo de mestrado, que ela vai fazer o processo de mestrado da Warrior, é o mesmo que eu fiz de sétimo Dan, e que dura lá os 99 dias, mas também tem toda uma conotação de trabalho, principalmente de modelo mental e alguns desafios que passa. Mas chegou lá e você foi condecorada como mestre, não estava esperando, né? Porque nós temos, vamos lá, o KIHAP, a RIO, que é a organização nacional, ligada com a Victory, ligada com a Warrior. Quando a Victory te reconhece como mestre, naturalmente a RIO e a KIHAP também. Então como é que foi essa surpresa de, caramba, fui para ser sexto Dan, saí de lá mestre? Foi uma grata surpresa, não vou negar. Claro que sim. Né? Eu acho que no começo você fica assim, poxa, mas peraí, como assim, né? Mas ao mesmo tempo você olha para trás e vê a jornada. Claro. Então uma das perguntas que tinham me feito logo que eu cheguei é: qual foi o ponto de virada ou qual foi o momento medalha, né, pra gente de que, poxa, agora eu vou fazer exame para sexto Dan e um dia eu vou ser mestre? E não existe um momento virada de chave, é uma construção, é um a processo, jornada. Né? É a transformação do ser que vai chegar você a alguma coisa. Então, diferente de de uma formatura, né? Então você vai, aí você tem o dia da formatura. Mas na verdade a formatura acontece pelo processo que aconteceu. Então eu acho que foi uma grata surpresa e eu me senti reconhecida. Eu acho que no momento em que a gente está como KIHAP, onde a gente organiza, a gente planeja tudo, a gente tem tudo mapeado, eu pelo menos, né? Gosto de tudo organizado, e você chega e fala, opa, agora. E aí você recebe, né, os presentes, e veio do boi, veio polo, veio calça, veio casaco. Você fala assim, me senti abraçada de uma forma que eu não tinha sido até então. E é um carinho, assim, porque o Dobo você vai ver, é um Shureido, o melhor uniforme de arte marcial que existe. Aí você vê a qualidade, né, do material deles, enfim, mas não é o produto que investiram caro em mim, é o carinho, Exato. É o olhar, é a qualidade, você se sentir bem-vindo. Porque uma próxima coisa que eu quero deixar bem clara aqui no podcast, já estamos indo para o final, é a nossa ligação com a Victory. Muita gente talvez olhe de fora e pense assim, é benchmarking, ou não, é mentoria, ou tá aprendendo com eles. É claro que eu tô aprendendo, é claro que tem um benchmarking, é claro que eles são um gigante dessa indústria da arte marcial, com 40, 50 escolas, mais de 50 escolas, não sei nem quantos instrutores são. Mas eu quero trazer que tudo isso nasceu de uma amizade. Nasceu da nossa, eu acho que principalmente da nossa lealdade com o mestre Botton, aqui no Brasil, e tantos outros mestres, que tem a ligação com o Master Neri, que é um grande amigo nosso de longa data, que é diretamente ali ligado ao Grandmaster Von Schmeling, que é um dos maiores dessa indústria das artes marciais, que a esposa dele, a Mrs. Master Von Schmeling, nós tivemos a oportunidade de treinar junto no Brasil, eu já mais ou menos que trabalhei com ela na mesma escola, há muitos anos atrás, e todo um respeito pela família, né, Sr. Fábio Figueiró, e toda a família, enfim. Então é uma coisa que não começou hoje. Aí teu irmão trabalhou 8 anos nessa empresa, nos Estados Unidos, então tem todo um enredo, todo um contexto que o grande arquiteto lá em cima preparou pra gente. Mas o que eu quero ressaltar é que a amizade e a lealdade está acima de qualquer interesse que a gente tenha com a Victory, e eu quero deixar aqui registrado nossa extrema gratidão, profunda gratidão pela Victory por ter recebido o KIHAP, a RIO de portas abertas, mas também o Master Neri, que foi, acho que eu acho que foi o grande canal para tudo isso acontecer, e
Puxa, acho que ele com a família dele nos recebe sempre muito bem, já virou uma amizade muito grande, mas que é isso, né? A amizade e a lealdade está acima de qualquer interesse de graduação, exame ou qualquer outra coisa, né? Quando você tem essa jornada que a gente fala, né, ao longo de anos, quando você percebe que isso é genuíno, você não está fazendo como um interesse no próximo, não. Você está fazendo isso para você crescer, porque você quer ver o outro bem. Quando chega lá na frente, as portas elas se abrem. Né? Então, eu acho que foi isso. A gente fala muito internamente, né, mas que as portas que Deus abre, ninguém vai abrir. Não, ninguém fecha, e da mesma forma, as portas que ele fecha é para ser fechada. Tá então, lacrada. assim, quem somos nós no processo, né? A gente olha para trás e falou, poxa, que boa surpresa da gente ter, durante anos, ter deixado essa porta aberta. Total. Né? Porque agora essa foi a porta aberta definitiva. Não, e assim, o Félix, vale ressaltar aqui, o Master Neri é... O cara pedala é elite. Ele não é pro porque ele não fez a carteirinha da federação. Porque é elite. Não que eu esteja te desafiando um pedal com ele, longe disso, mas é que ele é... Duvido! Eu desafio, né? Ô, Master Neri, é que o nosso man aqui hoje é... A gente podia combinar, no mesmo dia da tardezinha, a Gabi vai comigo pro show e vocês vão pedalar, tá tudo bem. Olha, eu vou te falar que... Enquanto a gente tá no show, vocês estão 5 horas rodando. Desafio interessante, viu? As últimas perguntas aqui, algumas foram mandadas lá na caixinha do Instagram, mas é assim, ligação com a Victory, ok, acho que, mas também tem a Warrior. Então, qual é o próximo passo? Como é que é essa coisa do mestrado com a Warrior? Onde que a Warrior entra nessa equação, sendo que a gente até ensina conteúdo deles dentro das escolas, né? Na verdade, a Warrior ela é uma outra organização tá muito próxima, né? São organizações irmãs, diria assim. Total. Com a Victory, mas que tem uma proposta de mestrado que ele é um mestrado muito de autoconhecimento. Então, ele é um mestrado, literalmente, onde você entende que o mestre, ele é responsável por servir, mas que ele precisa primeiro ter uma estrutura, uma bagagem interna para poder conseguir ensinar. Então, se a transformação não acontece dentro da gente, dificilmente eu vou conseguir explicar isso para os outros. Exato. Então, essa ligação da evolução, né, dos 99 dias, de você retirar glúten, você retira o açúcar, você trabalha de jejum intermitente. Porque hoje em dia é um mundo de excesso e que tá todo mundo muito inflamado. Então, como é que você consegue desinflamar seu corpo, seu organismo? A primeiro nível celular, e depois você traz o impacto da mente, você tem os exercícios de respiração, você tem os exercícios de meditação, oração, você tem os exercícios físicos, de força, de flexibilidade. Então, você tem uma gama de treinamento em que você passa por esse processo. E nesse processo, você evolui. Então, quando você entende no nível de mestrado que a arte marcial ela não é só físico, você realmente... Porque as pessoas, é isso aí, não é só físico, mas quando você entende é quando você pratica. Se não é só físico, é o quê, né? O que é esse lado mental? Como é que eu consigo, né, desinflamar a minha mente, desinflamar meu cérebro para que meu corpo consiga entender e isso volte a funcionar em harmonia? Então esse é o processo do mestrado que eu estou curiosa para passar, mas parte do que eu já estudei, do que eu conversei com outros mestres que fizeram, que acompanhei, e volto a falar. Esse é o processo. Você precisa vivenciar. Tem que vivenciar. Porque nem todo faixa preta vive como um faixa preta. Entende? Você pode ter a faixa preta, você pode aprender a se defender, mas você pode aprender a bater também. Eu costumo dizer que o faixa preta ele não vai ostentar a faixa, ele vai sustentar. Exato. E sustentar é um estilo de vida, é uma escolha diária. E é o que a gente fala com os nossos instrutores, né, com o nosso time. É nossa responsabilidade também desenvolver a mente dessa pessoa. Porque se eu não tenho uma autoestima trabalhada com faixa preta, ele vai precisar usar a força que ele tem para poder impor algumas coisas que não fazem sentido. Então, a gente está trabalhando nisso num outro nível, né? O nível de mestrado. Então, é quando o faixa preta trabalha muito para ele. Aí você vai entrando nos níveis da faixa preta e hoje o mestre já trabalha para um nível de universo. Porque a tradução da palavra mestre é servir, não é? E eu tive a chance de fazer esse mestrado em 2024, ano passado, né? Que eu fiz o de Senior Master. E tem uma das partes mais legais é quando ele sugere, não sei se é 1 ou 2 vezes na semana, que você tem o Future Casting. Future Casting é como você, traduzindo para o mundo da espiritualidade, é quase a imaginação santificada. Que é você se imaginar no futuro como se fosse hoje, agir como se... Então é toda uma mudança de modelo mental. E eu lembro do meu Future Casting que estava inserido um segundo filho, que seria uma menina,
as escolas que a gente tem hoje e também o teu sucesso no exame de graduação. Então é uma coisa que você... É quase um ensaio do que vai ser o seu futuro projetado hoje. É muito legal. Eu chego lá. Não, a gente tá todo mundo caminhando para isso, né? Última pergunta, que também chegou lá na caixinha, foi o seguinte. A primeira semana, quando eu cheguei de viagem, o que eu mais respondi é: como eu chamo ela agora? E eu falei: olha, eu vou te dizer como você não chama. Nem de mestra e nem de professora. Mestra, nada contra, é apenas talvez a sonoridade da palavra. Fica melhor a Master Cavenati, a Mestre Cavenati, ou se quiser ser mais rebuscado, a Mrs. Master Cavenati, não é? Tudo bem. E aí depois, na segunda semana, o que eu respondi foi assim: mas mestre, se ela agora é mestre, o senhor é o quê? Eu falei: eu continuo sendo o marido dela, o mestre também, não, nada muda, tá? Mas a pergunta é essa: o que muda? O que muda para a senhora e o que muda para o K-Rap? Essa foi uma pergunta, talvez a mais interessante que eu recebi lá na caixinha. Na verdade, eu acho que não é que muda, é que é uma jornada de crescimento. Então, a gente já está vendo muito desse impacto positivo que a gente quer transformar os instrutores. Então, acho que como professora, instrutora e professora, você tem muito olhar voltado para os alunos. E agora, acho que a gente ganha um super poder a mais dos dois estarem olhando para todo o time. Legal. Então, é a gente fazer esse processo de mentorar, de levar um time para um outro nível de consciência. Então, ainda a gente faz a ponte de como eles vão fazer com os alunos, né? Mas hoje, essa ponte deles com os alunos vai ficar a cargo dos professores. Total. Que nós temos hoje. E nós, na posição de mestres, nós vamos fazer isso com eles. Então, acho que isso é um fato da gente pegar a nossa equipe de instrução e eles são os nossos alunos. Uhum. E é o que eu tenho conversado muito, né, com o senhor esse último tempo até. Nesse ato da gente instruí-los, quando eu vou dar um conselho, aí eu fico pensando, será que esse é o conselho que é realmente bom para essa pessoa? Ou é o conselho que eu quero para essa pessoa? Uhum. Então, nesse papel de mudança do meu nível de consciência, eu quero fazer com que essa pessoa esteja feliz. E o nosso papel é fazer com que eles queiram ficar ao nosso lado, e não eles precisem e tenham que ficar com a gente. Ninguém tá lá porque, né? Então, chega uma hora que tem que ser sustentável, não é? Claro, Quem tá mais tempo com a gente, os super graduados, eles já conhecem as nossas falhas. Já. Então, eles precisam enxergar a nossa evolução. Então é nesse ponto que eu acho que agora que talvez seja uma mudança muito grande assim pra mim. Que é eu parar, ou melhor, parar é muito difícil, mas é eu reduzir essa expectativa de como tem que ser com os alunos, com essa ponta, e que os professores atuais assumam esse papel. E a gente assuma o papel com os professores para levar para o masculino. É muito legal, porque já é um padrão. Sempre que nós chegamos da convenção, tem essas levantadas de mão do time querendo conversar, ter mentoria, e é muito legal, né? Porque é sempre um momento de evolução para todo mundo. E eu sempre começo com essa pergunta para eles. Eu vou mentorar ou conversar com fulano, eu pergunto: o que você quer para você? A partir disso eu desenvolvo para não dar o conselho errado, né? Exato. E falando em conselho, vale ressaltar que hoje não é que existe ainda um conselho do K-Rap, naturalmente isso vai surgir com o tempo, mas hoje nós somos 3 mestres no K-Rap. Então somos eu, Mestre Marques, que também fez o processo da Warrior, e agora Mrs. Master Cavenati. Num futuro não muito distante, nós temos aí já na rota já de examinados, futuros examinados, tem o meu irmão, né, professor Cavenati lá na unidade Coqueiros, em Florianópolis. Temos aqui em Brasília professor Bolzan, já talvez na metade do caminho. E logo atrás, não muito distante, já vem professor Teixeira, professor Silva, são aí professora os futuros. Cabral. Professora Cabral gradua agora, nossa, mais uma mestra, aí vai ser legal. Então tem todo esse pessoal que está vindo agora graduando e já entrando na rota de mestrado também, os próximos 5 ou 8 anos vão ser isso, né? E, bom, por último, não menos importante, eu sempre gosto de encerrar o K-Rapcast dessa maneira, nem sei há quanto tempo nós estamos aqui, há quanto tempo? 1 hora? Olha só, aí sim, caraca, hein? Episódio que dá para escutar numa esteira, correndo ali, ou dá para assistir também. Mrs. Master Cavenati, deixa uma mensagem para a audiência, como a senhora quiser, sobre o assunto que a senhora desejar, e com isso a gente encerra o K-Rapcast de hoje. Na verdade, acho que a mensagem, ela é reforçar o que a gente já sabe. O grande problema, vamos dizer assim, não está 100% do que a gente não sabe ainda. Sabe o que a gente já sabe e a gente não faz. Então, se a gente voltar para uma câmera mais aberta, a gente pega, né? Que o nosso propósito é que as pessoas reconheçam o poder da energia interior. Reconhecer porque muitas vezes a gente já sabe e eu preciso relembrar qual que é o meu poder. Tá pegando?
E com o exercício da disciplina positiva. Por que é um exercício da disciplina positiva? Porque tem que ser treinado. Essa disciplina positiva, uma atitude mental positiva, tem que ser treinado. Colocando seus objetivos definidos em harmonia. Eu preciso ter clareza do que eu quero. Então eu preciso trabalhar minha atitude mental positiva, tendo clareza com o que eu quero, com disciplina, eu vou evoluir minha própria realidade. Então, parece complexo, mas quando você traduz, você fala, poxa, eu tenho que trabalhar minha atitude mental positiva. E eu tenho clareza do que eu quero. Eu sei exatamente com detalhes o que eu quero. E eu vou trabalhar para isso, eu vou planificar. Então, eu acho que a vida é uma grande planificação com vários macros e mesos e microciclos. Eu amo essa parte de planificação, eu posso ficar horas falando sobre isso, porque você consegue atingir, seja um campeonato, seja uma nova escola, seja uma graduação, seja, enfim, qualquer coisa que você queira, você traz de trás para frente, essa jornada de trás para frente. Não, mensagem, acho que para todos os ambientes, né? Acho que essa é uma mensagem que transcende o mundo das artes marciais. Mas enquanto a senhora falava, eu tomei a liberdade de só verificar no Instagram se chegou mais alguma pergunta antes da gente fechar, e chegou. Eita. Então a pergunta que a gente vai fechar aqui, na verdade, é a seguinte, veio da audiência, provavelmente é uma mãe de aluno, o que vem pela frente no K-Rap? O que a gente pode esperar? Uau, na verdade, crescimento, mas vem mais detalhe do que a gente já faz. Vem algumas novidades para a parte de Littles, então a gente vai começar com os pequenos, entrando a parte das emoções. Então, se a gente lembra lá do Divertidamente, a gente vai trazer as emoções do Divertidamente e fazer o compilado com os valores. Então, agora vai ser respeito e gratidão. Então, como que eu trabalho respeito e gratidão? Na alegria, na tristeza, Legal. Com raiva e com medo. São as 4 bases, a gente não vai entrar com as outras agora. Enfim, vão ter reformulações na parte das técnicas dos bichinhos, a gente vai entrar muito com a parte dos Littles, e a partir dos Littles a gente consegue passar para os adultos. Por quê? Tudo aquilo que a gente consegue fragmentar e explicar para uma criança, o adulto consegue aplicar de uma forma mais fácil. Então a gente conversou muito com o time a diferença de andragogia e pedagogia, como é que a gente trabalha, as principais diferenças, né, dos aspectos de cada um deles, mas a gente entra muito mais num profissionalismo de entrega. Total, e nós temos investido muito na qualidade de aula, como ela disse, temos investido muito em treinamento dos professores, estamos captando novos instrutores, tem turma nova do Academy aberta, os Littles vão ter uma evolução muito grande. Os últimos meses foram muito de dedicação à comunidade dos faixas pretas, que já são mais de 100 faixas pretas ativos, então é super relevante. E o que eu acho, assim, o pessoal fala muito, nossa, o K-Rap cresceu. A natureza do K-Rap é crescer, sempre vai crescer. Só que nós entendemos também que o crescimento dele vem a partir do crescimento das pessoas. Nunca vai ser uma escola aberta sem ter uma pessoa capacitada lá dentro, no CPF e no CNPJ, mas primeiro no CPF, depois no CNPJ. Então o K-Rap sempre foi sobre pessoas, de pessoas, para pessoas, e é nisso que a gente vai investir. Pessoas, o tempo todo. Exato. Em nós, nos demais, e vocês vão ver muito esse movimento. Muito bem, para fechar, aonde as pessoas te encontram nas mídias sociais? Eita, @Fernanda Cavenatti, Instagram. Muito bem, também em todas as mídias do K-Rap, digitar KIHAP, vai encontrar várias escolas lá. E acompanhem também, @MasterCavenatti, que a maioria das vezes eu posto, ela reposta. Tá bom, pessoal? Obrigado a toda a equipe aqui. Beijo grande. Ficamos com mais esse episódio e agora com a promessa de um novo episódio por mês. Yes! Então, no próximo, com certeza, falaremos sobre a jornada dos 10 anos do K-Rap. Valeu, time! Yes. Boa!